Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Samir, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou compartilhar com você uma experiência que eu tive com uma pessoa do Espírito Santo, quando ele se manifestou a mim pessoalmente, falou comigo e me trouxe muitas revelações. Isto é o assunto que eu vou compartilhar com você neste vídeo. Porém, antes de entrarmos no assunto, eu quero aqui já fazer a minha dica de livro do dia, como eu sempre tenho feito. E hoje a minha dica vai para as mulheres. Tenho duas ótimas dicas para as mulheres. A primeira é o livro A Mulher que Deus Usa, de Alice Matthews. Este livro é da editora Pão Diário e você encontra ele na Casa do Leitor. Você, mulher que deseja investir no conhecimento e entender como que Deus usa, aqui está o relato bíblico de mulheres de Deus a quem Deus chamou e usou, e está ali as lições da sua vida para você. E o outro é da Kate Pew, Donas de Casa Estressadas, 10 formas de transformar a administração familiar. Quem nos dias de hoje não tem vivido por momentos de grande estresse ou tem passado por dias contínuos de estresse? Aqui está um livro bem prático e muito bom. Ele diz assim: desespero. A maioria de nós chega nesse destino de uma forma ou de outra, em algum ponto da vida. Acordamos um dia e percebemos que tudo está fora do controle e não sabemos como ficou assim. Então está aqui, Donas de Casa Estressada, uma boa dica para vocês. Estes livros são da Casa do Leitor. A Casa do Leitor é parceira do nosso canal e mantém ainda a promoção com 40% de desconto para você que quiser ir até lá e aproveitar, adquirir alguns livros, né, dar uma melhorada aí no seu conhecimento, na sua edificação espiritual. Como eu sempre tenho dito, tem livros variados, de vários autores, editoras e também de assuntos variados. Você tem 40% de desconto numa linha bem grande de vários títulos e editoras. E também, se você se interessar em outro artigo, uma Bíblia de estudo ou qualquer outro artigo que não esteja incluso na promoção de 40%, se você falar lá que é inscrito no canal do Pastor Samir, você tem 10% de desconto na compra de uma Bíblia ou Bíblia de estudo ou qualquer outro artigo da loja. Daqui uns dias teremos novidade, a Casa do Leitor está mudando, dia 29 para um novo endereço, e estaremos passando para vocês aqui o novo endereço. Por enquanto, ela está na Avenida Manuel Simão, 177, loja 8. Passe lá, adquira suas obras e edifique a sua vida. Muito bem, meus queridos, a pessoa do Espírito Santo. Como estudioso da palavra e até da teologia, porque é um assunto que eu gosto, dei aula de teologia há alguns anos no estado de Minas, no estado de São Paulo, e sempre fui um estudioso. Tenho muitos livros na área de teologia e não trato aqui desses assuntos porque o meu canal é um canal para a igreja, para o povo. Então nós trazemos assuntos bem simples e práticos que todo mundo entenda. Essa foi a direção que Deus me deu para criar este canal e ajudar pessoas. Porém, eu sei, como estudioso da palavra e tendo conversado ao longo dos anos com muitos pastores, teólogos, professores também de teologia, nós sabemos que a pessoa do Espírito Santo tem sido muito mal compreendida por muitas pessoas. Neste vídeo, através da minha experiência, espero te trazer esclarecimento e grande edificação espiritual. Lembrando sempre que nós terminamos os nossos vídeos com uma poderosa oração, orando por todos aqueles que estão nos acompanhando, seja os que são inscritos no canal ou aquele que está chegando pela primeira vez. Para isso eu quero fazer duas leituras bíblicas. A primeira está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 14,
e no versículo de número 15 em diante, aonde o Senhor Jesus está nos dizendo assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mais um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Preste atenção nessa pequena parte. Eu me manifestarei a ele. Tenho-vos dito isto estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Quero fazer uma segunda leitura agora no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13 e o versículo de número 2, que diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Muito bem, meus irmãos, dois textos bem esclarecedores. Jesus aqui no primeiro texto de João, ele faz a promessa do Consolador. Ele diz: enviarei outro Consolador. Esta palavra outro Consolador, na língua original do Novo Testamento, no grego, é a palavra allos parácletos. E ela significa exatamente isto: igual, semelhante, a mesma coisa. Então, trocando em miúdos, era como se Jesus dissesse: eu enviarei outro que é exatamente como eu, e ele permanecerá convosco. Vocês não vão ficar órfãos. Aqui, nesta promessa que nós lemos, Jesus disse que se nós o amarmos, seremos amados de Deus, e ele, Jesus, também nos amará, e ele diz assim: e eu me manifestarei. E eu me manifestarei. Esta é a palavra, a ele. O que é manifestar? Manifestar é dar-se a conhecer. Isto é manifestar. É revelar-se. É mostrar o que estava em oculto. Só nesse texto, Jesus já diz que não vamos ficar sozinhos, que ele vai enviar o Espírito da verdade, o outro Consolador, e esse outro Consolador é exatamente como ele, porque a Santa Trindade, eles são semelhantes, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas não são três deuses, é um único Deus que se revela e se manifesta em três pessoas distintas. Essa questão a teologia não explica, ninguém explica como que é a Trindade Santa, a Santíssima Trindade, como que três pessoas são um único Deus e não três deuses. Não há livro algum, não há teólogo algum, e eu acredito que isso entenderemos apenas na eternidade, com a nossa mente renovada no corpo glorificado que o Senhor nos dará. Porém, aqui não precisamos mais do que o texto nos está dando. Precisamos saber que o Espírito seria enviado, ele já foi enviado, ele está conosco. Precisamos saber quem ele é, e Jesus diz aqui que ele é o outro Consolador, diz aqui também que ele nos ensinará todas as coisas,
e nos fará lembrar de tudo o que Jesus nos disse. Então, o Espírito Santo, ele é consolador, ele é professor, ele é alguém que ajuda também na nossa tarefa de relembrar as coisas. O Espírito Santo também, ele é um intercessor. A Escritura diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Escritura diz que o Espírito Santo pode ser entristecido como pessoa. A Escritura diz que ele pode ser extinguido. Paulo diz: não extinguais o Espírito Santo no qual foste salado. Então, nós podemos tentar mentir ao Espírito Santo. Foi isso que Paulo disse a Ananias e Safira no livro de Atos. Porque Satanás instigou vós, ou tentou vós a mentir ao Espírito Santo? Ou seja, tentar mentir. Porque ninguém pode mentir à pessoa do Espírito Santo, porque ele é Deus. Ele conhece todas as coisas. E no caso de Ananias e Safira, trouxe juízo para eles. Acabaram ali morrendo os dois, porque estavam mentindo para a pessoa do Espírito Santo sobre uma questão que não havia nem necessidade, era uma propriedade que eles tinham, eles venderam, eles disseram que trouxeram todo o valor aos apóstolos, mas não era verdade, eles tinham retido uma parte. Então Deus, possivelmente para evitar que aquele mal já se alastrasse logo de início dentro da igreja, Deus puniu aquele casal com morte, e a Bíblia diz que isso gerou grande temor em todas as pessoas. E na leitura que nós fizemos no livro de Atos, ali nós vemos que os apóstolos estavam orando e jejuando, bem no início da igreja. E ali o Espírito Santo fala. Ele disse: separai a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então aprendemos que o Espírito Santo fala. Mas como ele falou ali, pastor Samir, não sei, meus irmãos, e ninguém sabe. Ele pode ter falado através de profecia, mas eu creio que não foi, senão estaria ressaltado, na Escritura que uma profecia vinda da parte do Espírito pediu que separassem a Barnabé e Saulo. Eu acredito que ele pode ter falado a viva voz ali naquele acontecimento, ou com alguém específico, ou com vários, ou com todos. Lembrando sempre, o Espírito Santo é Deus, e não há pastor algum ou teólogo algum que chegue e pegue esse Deus todo-poderoso, infinito, e coloque dentro da caixinha de sapato da religião, dizendo: Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, Deus não faz aquele outro. Eu pergunto: quem é o homem para dizer o que Deus faz ou não faz? Se a Bíblia diz que o Espírito Santo falou com a igreja primitiva, fala comigo, fala com você. Se Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria, ele nos ensina, sim, senhores. Se Jesus disse que o Espírito Santo nos faz lembrar, ele nos faz lembrar. Se a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é porque ele faz isso e ponto. Agora, está cheio de pessoas aí querendo restringir, diminuir, limitar e desfazer a obra da pessoa do Espírito Santo, que é Deus e que está conosco, como Jesus disse: e ele estará convosco e habitará em vós, dentro de nós. Então ele está ao nosso redor, estará convosco e habitará dentro de vós. Está aqui, dentro de nós. Num culto, o Espírito Santo está dentro das pessoas verdadeiramente salvas, nascidas de novo, e está também na igreja. E muitas vezes ele se manifesta. Eu já falei aqui sobre a presença de Deus e a manifestação de Deus. A presença de Deus está em todo o culto. A manifestação nem sempre a vemos, mas quando ele se manifesta, se dá a conhecer, se revela, todo mundo vê. Jesus diz aqui no texto de João que eu li, ele diz aqui: e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então é uma promessa, Jesus se manifesta na sua própria pessoa, a segunda pessoa da Trindade, na pessoa do Espírito Santo, porque a Bíblia em vários contextos, não vou ler aqui, senão o vídeo fica muito longo, mas a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito Santo, Espírito de Deus e Espírito de Cristo, porque ele é o Espírito de Deus. E ele é o Espírito de Cristo, mas ele também é uma pessoa. Ele é Deus,
Ele está conosco. Estou aqui gravando esse vídeo agora e o Espírito Santo está dentro de mim e está ao meu redor e está aí com você que está me ouvindo. Muito bem, meus irmãos, mas eu vou compartilhar aqui a minha experiência com vocês. Então, há muitos anos atrás, eu não me lembro se foi no ano de 99 ou ano 2000, mas aproximadamente nessa época, entre 99 e 2000, eu pastoreava uma pequena igreja num lugar muito difícil, numa roça, no interior. Há um vídeo que eu conto mais detalhes sobre esta obra, sobre esse acontecimento. Aqui eu quero falar estritamente sobre a revelação do Espírito Santo, coisa que eu não falo em detalhes no outro vídeo, porque ali estou falando sobre duas experiências espirituais. Então, nesta pequena igreja, certa manhã eu estava orando como sempre eu fazia. Todas as manhãs eu ia para aquela igreja, enquanto a minha esposa limpava a nossa casa, a humilde casinha de madeira, quase caindo, né? Casinha bem simples, quase caindo, de podre, de velha, tinha mais de 30 anos. Eu vinha para a igreja que não estava pronta, estava em fase de construção, de término, e ali eu ficava a manhã toda orando, jejuando, e depois eu sentava na escada entre a nave e o altar, tinha 2 degraus de escada, e ficava ali com a Bíblia no meu colo, lendo a Bíblia, em profunda reflexão, estudando a Escritura. Por isso, algumas vezes eu menciono nos meus vídeos que há experiências e revelações que eu trago aqui que eu não aprendi no seminário teológico, eu não aprendi lendo livros, que foram revelações de Deus nesses profundos momentos de reflexão, de meditação, estando totalmente em paz e aberto para ouvir a voz de Deus. E você também pode fazer isso, e eu te aconselho que faça isso. Então eu estava ali sentado, meditando na palavra. Aquele dia havia uma atmosfera, havia algo diferente ali. Havia uma glória muito grande. Então, de repente, eu olho para o meio da igreja e eu vejo uma pessoa parada ali. E no mesmo instante que eu vejo aquela pessoa, eu já me senti como se eu fosse ficando pequeno, diminuindo. A sensação era como se eu fosse de cera e estivesse derretendo, porque ao mesmo tempo que eu ia me sentindo cada vez menor, as lágrimas vinham aos meus olhos sem que eu pudesse contê-las. Eu não estava chorando, não era choro de tristeza, nem choro de alegria, nem choro por nada. As lágrimas vinham num profundo quebrantamento espiritual. E eu fui me sentindo pequeno, como se literalmente eu encolhesse. Eu fosse um pedacinho, um boneco de cera que derretia, até ficar bem pequenininho. Esta foi a sensação que eu tive quando eu olhava para aquela pessoa. E a sua característica era como um jovem. Pastor Samir, esta é a aparência da pessoa do Espírito Santo? Não. Eu acredito que foi como ele desejou se revelar. Lembrem-se que lá no Jordão, quando João Batista batizou Jesus, ele desceu ali em forma corpórea de uma pomba. O Espírito Santo também não é uma pomba, mas ali ele desejou se manifestar como uma pomba. Para mim, pastor Samir, ele se revelou como uma pessoa, um jovem. E sobre ele havia um fogo azul que deslizava pelo seu corpo. Era uma coisa extraordinária, irmãos. Aquele fogo azul se deslizando, ele se movimentava, não era parado. Andava sobre o corpo dele, um fogo bem azul, um azul diferente, uma coisa gloriosa que não tem como eu explicar para vocês. E ele estava ali parado, me olhando, e a glória de Deus encheu aquela igreja. Eu chorava, as lágrimas vinham, houve um quebrantamento enorme, eu me senti pequeno, exatamente como somos pequenos. Porque quando o Senhor se revela, nós realmente percebemos quem verdadeiramente nós somos, e somos muito pequenininhos, muito frágeis. Eu me senti pequeno, e houve um quebrantamento muito grande. Ele ficou por alguns segundos me olhando, depois ele começou a falar. Mas ele não falava mexendo a boca dele, porque eu também não podia olhar muito para o seu rosto, porque havia uma luz muito forte no seu rosto, e aquele fogo azul que deslizava pelo seu corpo.
mas ele falava e vinha na minha mente o que ele dizia tão nítido, tão claro como você está ouvindo a minha voz agora. Eu ouvi a palavra por palavra que a pessoa do Espírito Santo ali estava me dizendo. E alguém pode dizer, mas pastor, como que você sabe que era o Espírito Santo? Por vários motivos, meus irmãos, porque quando é anjo fica muito claro que é anjo, e já tive experiência com anjos. Quando é o Senhor Jesus também, Jesus deixa claro que é Ele, que é a sua pessoa. Já tive experiência com o Senhor Jesus, quando certa feita Ele entrou no meu quarto pela manhã, quando eu orava. Ainda vou contar em detalhes esta revelação aqui no meu canal. Mas desta feita era a pessoa do Espírito Santo. O mesmo que lá quando os apóstolos oravam e jejuavam, ele estava ali e falou e disse, eu quero que separem agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Aqui fica uma grande lição, meus irmãos. Se a igreja nos dias de hoje estivesse em oração e jejum antes de separar cada missionário, cada diácono, cada presbítero, cada evangelista, cada pastor ao ministério, as coisas seriam bem diferentes. Um dos motivos pelos quais hoje a igreja está enfrentando grande dificuldade é porque há muitas pessoas ocupando o altar da igreja que Deus não chamou, mas o homem colocou ali por sua vontade própria. O homem colocou ali por questão de conveniência. O homem colocou ali por questões políticas. O homem colocou ali por questão de um bom dízimo. E eu sei que isso acontece e você sabe também, e é por isso que muitas vezes a obra de Deus está indo de mal a pior, porque não foi a pessoa do Espírito Santo que falou e que mandou. Hoje não se ora mais para separar ninguém, simplesmente se separa por essas conveniências que eu enumerei aqui e outras também. Mas ali os apóstolos com grande temor e tremor oravam. E lembrem-se, Jesus passou uma noite inteira orando para escolher os 12 apóstolos. Depois os apóstolos oraram com grande temor para escolher o sucessor de Judas. E oraram e disseram, Senhor, tu que conheces os corações, etc, etc. E lançaram sorte e a sorte caiu sobre Matias. Eles não apontaram qualquer um. Aquelas duas pessoas que havia como opção, os dois eram homens de Deus, mas Deus é quem sabe quem deve assumir cada cargo, cada igreja, cada ofício. E aqui nós vemos mais uma vez os apóstolos orando e jejuando, e o Espírito Santo que está na igreja, que é o Senhor da igreja, quem deve mandar na igreja, dirigir a igreja, inspirar a igreja, se revelar à igreja, usar a igreja, não tem tido lugar em muitas igrejas, infelizmente. E os resultados nós estamos vendo aí. Trabalhos afundando, pessoas que estão lá precisando de socorro, de ajuda, ninguém faz nada. Homens à frente do trabalho totalmente desqualificados e despreparados para fazer a obra de Deus, porque alguém os nomeou e os colocou lá sem o menor temor a Deus. Mas eu quero dizer neste vídeo, haverá um acerto de contas na eternidade. Haverá um preço a ser pago por cada um que nomeou ou colocou alguém que Deus não chamou para assumir um trabalho de grande responsabilidade, porque almas é trabalho de responsabilidade. Cada alma, cada vida que está na igreja custou o sangue de Jesus, a vida de Jesus, e cada alma que for colocado fora por causa de obreiros inconsequentes, pastores inconsequentes, sem amor pela obra, sem amor pelas almas, Jesus cobrará um preço naquele dia. Eu quero deixar esta mensagem aqui, ficará gravada para a posteridade. Então o Espírito Santo fala, e comigo falou naquela manhã. E ele falou e se revelou ali, meus irmãos, porque eu era um jovem obreiro. Eu não estava pedindo experiência com Deus. Todas as experiências que eu tive com Deus, com Jesus, ou de qualquer tipo de experiência sobrenatural, eu estava servindo a Deus em algum lugar, em algum momento, passando por uma provação, então o Senhor veio e se revelou a mim.
Eu nunca orei e jejuei simples e puramente para ter experiência com Deus. Não sou contra quem faz isso, se alguém quiser fazer, cada um sabe da sua vida, mas eu tive experiências com Deus servindo a Deus. E sempre aconteceram em momentos difíceis, por isso que eu ensino nos meus vídeos. As bênçãos de Deus nos alegram, mas são as provas que nos trazem experiências com o Senhor. Então o Espírito Santo se revela. Eu estava numa grande dificuldade, não sabia o que fazer, jovem obreiro, mas eu estava orando e jejuando como os apóstolos. A primeira verdade que eu quero te ensinar neste vídeo contando essa experiência: sempre que estamos orando e jejuando, o Espírito Santo não só está conosco, ele vai se manifestar. Pode ter certeza disso. De alguma forma, ele vai se manifestar. Não estou dizendo que talvez você vai vê-lo, ainda que possa vê-lo, mas ele vai se manifestar e vai falar com você. Ali o Espírito Santo me deu uma estratégia. Ele disse, isso era uma segunda-feira de manhã, no próximo sábado tu vai conclamar a minha igreja para fazer uma manhã de jejum e oração para o culto de sábado à noite, porque eu tenho uma grande obra para fazer neste lugar. E eu vou fazer uma grande obra aqui, como de fato ele fez no outro vídeo. Eu conto o que o Espírito Santo fez naquele sábado à noite, conforme ele havia me falado. E ele começou a falar também sobre a minha vida e sobre o meu ministério, sobre a obra que Deus tinha comigo na terra, sobre por que Deus tinha me chamado para pregar a sua palavra. É claro que há coisas pessoais, irmãos, que eu não vou estar falando aqui e também não é do interesse dos irmãos. O que eu quero é que os irmãos entendam que a pessoa do Espírito Santo está conosco, que ela se revela, se manifesta e que, como disse Jesus, nós não estamos sozinhos. Nós temos um outro Consolador que é como Jesus, junto de nós. Ele nos dá sabedoria, ele nos dá discernimento, ele nos ajuda a orar, ele até ora e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele concede-nos dons espirituais, é ele que nos unge para pregar a sua palavra, é ele que nos unge para curar os enfermos, expulsar os demônios, é ele que opera através das nossas vidas. E eu digo mais, nós não somos nada sem a pessoa do Espírito Santo. Então ele começou a falar comigo sobre por que Deus me chamou, porque eu estava vivendo aquela experiência. Ele me disse que eu não deveria temer, porque Deus era comigo, e ali estava sendo uma escola, uma pesada lição, porque um trabalho muito difícil, mas não era para mim temer, porque Ele estava comigo e estava me capacitando. E ele iria fazer uma grande obra naquele sábado, como de fato ele fez, e esta obra foi um divisor de águas na igreja, e a partir dali Deus realmente consolidou não só meu ministério, lá naquela congregaçãozinha que eu dirigia, a minha primeira igreja que eu fui pastor, por volta do ano 2000. Mas a partir dali meu ministério teve uma nova direção. E lá naquele mesmo lugarzinho, por mais 3 vezes, a pessoa do Espírito Santo se revelou a mim. Uma segunda vez, meu pastor presidente e minha esposa estavam comigo e foi assim, uma coisa inesperada, porque era uma tarde, dia de semana, acabávamos de chegar do mercado, o pastor presidente havia nos levado até o mercado fazer a compra. Quando chegamos, estávamos descarregando o carro, colocando as compras sobre a mesa, mais uma vez ele apareceu em pé na porta, olhando para dentro. Só eu o vi, mas o pastor presidente e a minha esposa sentiram a presença dele, porque a glória de Deus tomou toda aquela casa. E ficou uma presença sobrenatural naquele lugar. Ali ele não disse nada, ele não falou nada, mas nem precisava, irmãos. Era só saber que ele estava ali, só de senti-lo, era como se ele dissesse, eu estou aqui. Eu continuo aqui com você. E depois, mais uma terceira vez ainda, ele apareceu para mim. Sempre nesse aspecto, como um jovem, com um fogo azul deslizando sobre o seu corpo, a coisa mais linda e gloriosa que eu já vi na minha vida. Não tem, eu falando assim, não tem como você imaginar. Você nem faz ideia, porque eu não tenho como descrever o que é um ser glorioso. Que o rosto brilha, você não consegue olhar, mal você vê os traços do rosto.
e o fogo azul desliza sobre o seu corpo, mas não é um fogo igual da terra e nem um azul igual da terra, é um negócio cintilante, é um negócio fantástico, é coisas de Deus, é coisas maravilhosas. Querido, que esse testemunho venha edificar a sua vida, você não está sozinho. Ore mais a Deus, jejue mais. O Senhor tem falado comigo que vai dar grandes experiências aos seus filhos que o buscarem em oração e jejum nestes últimos dias. Jesus, no texto da palavra que nós lemos, ele disse: aquele que me amar, eu virei e me manifestarei a ele. Jesus quer se manifestar a você. Jesus vai se manifestar a você se você continuar orando e buscando, porque a palavra dele é fiel, a palavra dele é a verdade. E eu estou autorizado nesta manhã aqui, dentro deste quarto, acabei de orar, eu sinto a presença de Deus enchendo este lugar, e me sinto autorizado a dizer para você, minha irmã, para você, meu irmão, você pastor que está me ouvindo, o Senhor quer e vai se revelar a você. Busque-o com oração e com jejum, e grande será a experiência. Nós vamos orar agora. Porém, antes de orarmos, eu quero pedir a você, por favor, por gentileza, se você gostou deste vídeo, dê o seu joinha, curta aí, deixe o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Acione o sino das notificações ali onde tem a opção todas as notificações, e então o YouTube vai lhe enviar todos os meus vídeos que eu gravar. Eu gravo de segunda a sexta, são 5 vídeos por semana, 20 vídeos por mês, tratando de assuntos variados, sempre de forma prática e simples, para que você entenda e seja edificado. E também clicando aqui, abrindo a descrição do vídeo, você vai encontrar minhas redes sociais, Facebook e Instagram, e tem uma chave Pix. Se você sentir no coração da parte de Deus de abençoar a minha vida e o ministério que eu exerço aqui na minha cidade, você pode estar enviando uma oferta voluntária para esta chave Pix. Todos os dias oro para que Deus multiplique a oferta daqueles que têm me ajudado na obra, no ministério, e que Deus continue abençoando as suas vidas. E também eu já quero te agradecer a você, minha irmã, e a você, meu irmão, que tem mandado uma oferta voluntária. Eu estou orando por você e eu tenho certeza que você vai colher grandes bênçãos desta semente semeada no meu ministério. Também compartilhe com outras pessoas este vídeo. Compartilhando, você abençoa outras vidas e ajuda mais pessoas a conhecerem este canal, que tem sido, conforme os comentários aqui nos vídeos mesmo e as mensagens que eu tenho recebido via WhatsApp, tem sido um canal de bênção para muitas pessoas. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nós queremos te agradecer neste vídeo pela pessoa do Espírito Santo. Queremos agradecer porque não estamos sozinhos. O Senhor voltou ao céu, foi assunto ao céu, mas não nos deixou órfãos. O Senhor enviou outro Consolador, o Allos Paráclitos, aquele que é igual a ti, semelhante, aquele que é a mesma coisa, Jesus, que é Deus na Santíssima Trindade. Obrigado, meu Deus, pela pessoa do Espírito Santo que está conosco. Obrigado, doce Espírito Santo, por estar conosco, por estar aqui comigo agora e estar com todos aqueles que estão me ouvindo. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua unção, pelo teu ensino, pela tua sabedoria e revelação nas nossas vidas. Oro pelas pessoas que estão comigo agora, me ouvindo neste vídeo, que estão ouvindo agora recém-gravado, ou já faz semanas, meses e até anos que este vídeo foi gravado. Oro para que esta mensagem venha tocar os seus corações. Oro, meu Deus, para que eles tenham também uma experiência profunda e gloriosa com a pessoa do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a cada um deles, seus lares, suas famílias, seu ministério, abençoe a sua vida financeira, abençoe, meu Deus, a sua necessidade, suprindo-os daquilo que eles precisam. É a minha oração e desde já eu te agradeço por tudo, porque eu creio na tua resposta, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém.
Comente aqui nos comentários se você já teve alguma experiência com a pessoa do Espírito Santo ou se você está orando para tê-la. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus nosso Senhor assim nos permitir.